No palco grandioso da natureza, os animais desempenham papéis complexos e interligados. Mas você sabia que existem segredos obscuros na história dos animais que nunca nos contaram na escola? Histórias de crueldade, extinção e sofrimento infligidos pela mão humana. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente sua visão sobre o reino animal. Nossa jornada começa na Ilha Maurício, lar de uma criatura que se tornou sinônimo de extinção, o dodô. A chegada dos humanos trouxe consigo uma onda de destruição, desmatamento, caça indiscriminada e a introdução de espécies invasoras devastaram o frágil ecossistema do dodô. Em menos de um século, este animal único foi extinto, uma vítima trágica da ganância e da falta de visão humana. A história da guerra é repleta de atos de bravura e sacrifício, mas poucos capítulos são tão comoventes quanto o dos cães kamikazes da Segunda Guerra Mundial. Treinados por unidades militares soviéticas, esses cães foram forçados a carregar explosivos e correr em direção aos tanques inimigos, sacrificando suas vidas em um ato de desespero. Na Inglaterra medieval, o lobo era mais do que apenas um animal. Ele era um símbolo de medo, um personagem de lendas, um bode expiatório para as dificuldades da vida rural. Armadilhas cruéis, envenenamento em massa, caçadas implacáveis, levaram à erradicação completa dos lobos na Inglaterra, silenciando para sempre o uivo fantasmagórico que outrora ecoava pelas florestas. Capítulo 4. Gigantes escravizados. A triste história dos elefantes na Ásia. Desde os campos de batalha da antiguidade até os circos modernos, esses animais majestosos foram forçados a servir aos caprichos humanos, suportando condições brutais e sofrimento inimaginável. Condenados a uma vida de servidão, esses animais inteligentes e sociais são privados de sua liberdade, dignidade e laços familiares. Capítulo 5. O esporte da morte. Caçadas de tigres na Índia colonial. Durante o domínio britânico na Índia, o tigre de Bengala tornou-se o alvo de um passatempo cruel, a caça esportiva. Essas caçadas desenfreadas, impulsionadas pela arrogância e pela busca de troféus, levaram a um declínio acentuado nas populações de tigres, empurrando a espécie para a beira do abismo. Capítulo 6. Corrida para a morte. O preço da ambição na corrida do ouro. A corrida do ouro americana teve um lado negro frequentemente ignorado, a exploração brutal dos cavalos. Muitos caíam exaustos pelo caminho, abandonados para morrer sozinhos, seus ossos marcando uma trilha sombria na história da conquista do Oeste. Capítulo 7. O dilema do gato. A ética da experimentação animal. Por séculos, animais foram usados em experimentos dolorosos e muitas vezes letais, seus gritos silenciosos ignorados em nome do progresso científico. Capítulo 8. Silêncio na savana. O fim do rinoceronte negro ocidental. Caçado impiedosamente por seus chifres, o rinoceronte negro ocidental foi levado à extinção em 2011, um lembrete fantasmagórico da perda irreparável que a Terra sofreu. Capítulo 9. Oceanos vazios. A caça implacável às baleias. Durante séculos, esses animais majestosos foram caçados impiedosamente por sua carne, óleo e ossos, alimentando uma indústria brutal. A imagem de baleias sendo arpoadas, mortas e esquartejadas é uma mancha indelével na história da humanidade. A história da guerra é frequentemente contada do ponto de vista dos soldados humanos, mas e os milhões de cavalos que também pereceram nos campos de batalha? Imagine o terror de um cavalo preso em meio ao caos e a carnificina de uma batalha medieval, como um bezerro desmamado em plena festa do Divino Espírito Santo. Conhecidos por sua velocidade e graça,
Os galgos são frequentemente retratados como símbolos de nobreza e atletismo. No entanto, por trás dessa fachada de beleza e elegância, esconde-se uma realidade sombria: a crueldade das corridas de galgos. No século XIX, as grandes planícies da América do Norte eram o lar de milhões de bisões. Motivados pela ganância, caçadores e colonos abateram milhões de bisões, deixando pilhas de ossos apodrecendo sob o sol, como um carnaval macabro em meio ao deserto. O comércio de peles de animais exóticos condena milhões de animais a uma vida de sofrimento e a uma morte agonizante. De visons a raposas, chinchilas e coelhos, animais criados em cativeiro em fazendas industriais são confinados em gaiolas minúsculas e imundas, como se fossem objetos sem valor, em vez de criaturas vivas. Na busca para conquistar o espaço, humanos recorreram ao uso de animais, especialmente primatas, em experimentos arriscados e muitas vezes letais. Macacos, como Ram, o chimpanzé e a cadela laica, foram lançados ao espaço, submetidos a forças G extremas e expostos à radiação, como se fossem meros peões em um jogo de xadrez cósmico. Nos oceanos, um ato de crueldade implacável está dizimando populações de tubarões: a pesca de barbatanas. Tubarões capturados são içados a bordo de barcos. Suas barbatanas são cortadas enquanto ainda estão vivos, e seus corpos mutilados são jogados de volta ao oceano, condenados a uma morte lenta e agonizante. Capítulo 16. Dança da Dor. O sofrimento dos ursos dançarinos. Ursos pardos, animais naturalmente solitários e reservados, eram capturados na natureza quando filhotes e submetidos a um processo brutal de treinamento. Confinados em gaiolas minúsculas, acorrentados, espancados e privados de comida e água, esses animais eram forçados a dançar ao som de música alta. Um espetáculo grotesco que envergonha a humanidade. Capítulo 17. Confinamento e desespero. A realidade das fazendas industriais. A carne que chega às nossas mesas tem um preço oculto, um preço pago pelo sofrimento de bilhões de animais confinados em fazendas industriais. Imagine-se confinado em um espaço minúsculo, cercado por milhares de outros animais. O ar denso, com o cheiro de amônia e fezes. Uma verdadeira afronta aos sentidos e à dignidade animal. A cada primavera, o gelo do Ártico se transforma em um cenário de horror e carnificina, com a chegada da caça anual de focas. Milhares de focas bebê são brutalmente mortas por suas peles, um comércio controverso que gera indignação internacional, manchando de sangue a brancura imaculada do Ártico. Em algumas partes do mundo, uma tradição brutal persiste: as rinhas de galos. Nesses eventos clandestinos, galos são armados com esporas de metal afiadas e jogados em um ringue para lutar até a morte. Um espetáculo deprimente que transforma a força e a coragem em símbolos de crueldade. Na ilha da Tasmânia, um fantasma ronda as florestas, o tilacino, também conhecido como tigre da Tasmânia ou lobo da Tasmânia. Caçado até a extinção no século XX, o tilacino foi vítima da caça predatória, da perda de habitat e da introdução de espécies invasoras. Um exemplo trágico da nossa capacidade de extinguir a beleza e a singularidade do mundo natural. Ao longo desta jornada pelos cantos mais sombrios da história animal, fomos confrontados com a capacidade humana para a crueldade, a ganância e a destruição. Mas em meio ao desespero, ainda há esperança. Ao reconhecermos nossos erros do passado e ao confrontarmos a verdade incômoda sobre nosso relacionamento com o reino animal, podemos começar a traçar um novo caminho.
um caminho que nos leve a um futuro de coexistência pacífica e respeitosa com todas as criaturas. O futuro do planeta depende de nossa capacidade de reconhecer o valor intrínseco de todas as formas de vida, de proteger os habitats ameaçados e de promover práticas sustentáveis, construindo um futuro onde a sinfonia da vida possa continuar a ecoar por todas as eras.